tarde, boa noite, amigos do canal. Então, mais uma vez, estamos aqui para estudar mais uma fase importante da história. É mesmo, é? É sim, muito importante. Todas as fases são muito importantes, porque quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, e nem sabe por que está aqui. É o que a maioria das vezes acontece com a população aí do planeta Terra aí, ultimamente. Estão perdidos aí dentro de um celular aí. Dá para fazer tanta coisa boa e se perdem em meio de tanta coisa insignificante. Tá bom. Então, hoje nós vamos começar a estudar sobre fatos históricos que tiveram repercussão mundial. Não só na história do Brasil, mas da América e mundial mesmo. Tá? Que é o translado, que é a fuga da família real portuguesa para o Brasil. Sim, isso é um fato muito importante, muito decisivo para a história do planeta Terra, do Brasil também principalmente, tá ok? Então por que Portugal, os governantes de Portugal decidiram sair lá da Europa, lá, perder o seu status, perder a sua soberba e vir parar numa colônia, a colônia que é a mais importante de Portugal na época, com certeza, dava muito dinheiro e tudo mais, mas era meio que se você ser humilhado, um governante sair lá da Europa e vir parar num trópico, aqui na colônia. Era meio que te perder a moral. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Mas a gente vai ver que foi devido a um fator muito preponderante e era impossível fazer o contrário. Então nós vamos analisar isso aí. A primeira coisa que vai influenciar a vinda da família real portuguesa para o Brasil vão ser as guerras napoleônicas. Napoleão, com a sua máquina de guerra, era também chamado de General Canhão, usava muito bem a artilharia, estava dominando praticamente toda a Europa, já estava de joelhos perante ele ali. E o que vai acontecer? Ele fazia-se como ele era durante a Revolução Francesa, ele foi soldado e tudo mais ali, tinha tido contato com vários filósofos da Ilustração lá e com os ideais revolucionários. Apesar dele ser o imperador, ele queria expandir pela Europa e também pelo mundo os ideais da Revolução Francesa. Então ele começou a derrubar várias monarquias na Europa. Então aqui foi um tormento para os países a maior parte dos países da Europa ali, porque a maioria deles ali eram formados por monarquias absolutistas, que era contrário aos interesses e ideologia do Napoleão Bonaparte. Ok? E o principal adversário da França naquela época lá, as duas potências mundiais mais poderosas, era a França e a Inglaterra. Tô te falando, nós vamos entrar na porrada, eu não vou arregar pra tu não, hein? Tá achando que eu tô de brincadeira contigo. Ou Reino Unido, tá? Então aí que vai ser o pontapé inicial para a principal causa de Portugal ter fugido para a América, para aqui para o Brasil. Napoleão Bonaparte tinha uma máquina de guerra. Napoleão Bonaparte tinha o melhor exército do mundo naquela época lá, mais bem treinado, mais bem equipado e mais numeroso. A França na época lá era o país mais populoso da Europa. E o que vai acontecer então? Então o nosso amigo Napoleão Bonaparte, como a gente já falou, ele colocou de joelhos toda a Europa continental, mas não conseguiu derrotar seu principal inimigo, que era a Inglaterra. A Inglaterra é uma ilha. Não me diga! E essa posição geográfica vive salvando a Inglaterra. Segunda Guerra Mundial, e invasão lá dos romanos, e até com as guerras napoleônicas também. Apesar de Napoleão ser uma máquina de guerra em terra, a Inglaterra era uma máquina de guerra em mar. A maior na marinha do mundo era a inglesa. Tanto é que eles faziam contato lá mercantil com várias partes do mundo, lá dominavam economicamente vários países, inclusive o próprio Portugal. Tá ok? E o que vai acontecer? A gente pode ver, tem alguns filmes, como a Piratas do Caribe. Quem que é a Companhia das Índias que persegue os piratas do Pirata do Caribe, da série Piratas do Caribe? São uma companhia inglesa, a Companhia das Índias
ocidentais lá e tudo mais ali, tá? Então a gente vai ver que a marinha inglesa era muito forte em mar, e Napoleão não conseguia ir lá e atacar eles ali no país deles, porque a marinha deles sempre destruía os navios franceses, não conseguiam desembarcar nas praias inglesas e tomar o país deles não. Tem duas possibilidades, consegui ou não. Eu não consegui, não deu para mim. E a comprovação que a marinha inglesa era muito superior à britânica foi dada na Batalha de Trafalgar, tá? Que foi realizada na costa do Cabo de Trafalgar, na costa da Espanha. A Batalha de Trafalgar foi uma batalha naval que envolveu o Reino Unido contra uma coligação franco-espanhola, ou seja, França e Espanha contra o Reino Unido, tá? A esquadra franco-espanhola era comandada pelo comandante Villeneuve, tá? E a do Reino Unido, a esquadra do Reino Unido, era comandada pelo Nelson, que foi conhecido como o maior estrategista naval de todos os tempos, que já existiu esse almirante Nelson ali, muito famoso ali e tudo mais ali. E, como eu já falei, ela foi realizada no Cabo de Trafalgar, na Espanha, e o Nelson tentava impedir que os navios lá da coligação franco-espanhola chegassem, atravessassem o Canal da Mancha e atacassem a Inglaterra. Aqui tem coragem. Essa batalha foi uma desgraceira para ambos os lados, pela enorme quantidade de baixas que tiveram lá, tá ok? Mas tudo correu perfeitamente para a Inglaterra. Tipo assim, ganharam a batalha, apesar do enormes custos de vidas e material. Na aula onde estava o almirante Nelson, perdeu 57 homens, incluindo o capitão. O Nelson morreu nessa batalha, atingido por um tiro de mosquete, tá ok? E o que vai acontecer? Aí depois da batalha ainda, olha só como é que são as coisas, né? Quando você tá no azar, o bicho pega mesmo, não tem jeito não. Desgraça pouco é bobagem, como já dizia o velho ditado. Depois da batalha, com os navios já bastante destroçados, porque os franceses também eram bons na artilharia, ambos os lados praticamente. Houve uma tempestade que acabou de dizimar já grande parte dos navios conquistados ali pela Inglaterra, e muitos dos que estavam destroçados vieram a afundar também, tá? Mas mesmo assim foi bom para a Inglaterra, porque Napoleão perdeu o controle do Atlântico e não conseguiu mais atacar a Inglaterra em sua tão desejada campanha lá, tá? E o Nelson lá virou o maior herói de todos os tempos lá da Inglaterra. É um mito, é um mito! Não podendo derrotar militarmente a Inglaterra, não podendo invadir o seu país, já que sua marinha foi totalmente perdida, como a gente já falou anteriormente, o que vai acontecer? Napoleão resolveu sufocar economicamente a Inglaterra. Para isso, então, ele criou um embargo econômico chamado bloqueio continental. Agora o pau vai torar, entendeu? Se quer paz, amém. Se quer guerra, tu me fala. Agora o pau vai torar. Não suporto gente safada. O que dizia, então, o bloqueio continental? Quais eram as premissas desse bloqueio continental? O próprio nome já fala, né? Bloqueio. Então, eles estavam tentando bloquear os países ali que estavam submetidos à França, no continente ali, a não comercializarem com a Inglaterra, sob pena de serem atacados. E mais o que? E também no continente era proibido a Inglaterra ter acesso aos portos ali do continente, seja qualquer país, sob pena também da França atacar quem descumprisse essas normas. Você tá entendendo? Quem manda nessa porra aqui sou eu e você não vai mais abrir a boca! Mas Portugal não aderiu ao bloqueio continental. Ué? Por quê? Porque não quis? Claro que não. Portugal tinha na Inglaterra o seu principal parceiro, sua principal aliança, e era a aliança mais antiga da Terra. Vocês sabiam disso? Eu? Não sabia. Tá vendo como é que nós não conhecemos a história, nossa história e a história dos países que foram importantes para o Brasil? A Inglaterra e Portugal tinham a aliança mais antiga, que já foi criada
na terra, tá ok? E ela foi motivada desde 1373. Ela foi motivada por causa das cruzadas. Lembra lá que na Inglaterra sempre mandava pessoas lá para as cruzadas, Ricardo Coração de Leão, aquela coisa toda. Para vocês verem também, e também teve lutas ainda que se envolveram a Inglaterra em parceria com Portugal contra o reino de Castela, antes da Espanha se unificar. Viviam brigando contra esse reino lá, que era um reino poderoso da época lá e tudo mais, e também contra as forças revolucionárias da França. Quando a Revolução Francesa eclodiu na Europa, eles tinham medo que aquelas ideias ali se alastrassem por todos os continentes ali, e que começassem a depor seus reis. E aquela coisa modificasse a estrutura política e social da Europa. Hoje eu tenho medo. Então eles foram a combater os revolucionários franceses. E Portugal e a Inglaterra se aliaram para poder combater esses também. Então essa aliança já é antiga e dava muito frutos para a Inglaterra e para Portugal também. E quando a gente vai ver, tem vários tratados entre Portugal e Inglaterra lá, que a gente vai analisar mais tarde, e que você já deve ter tido contato com esses tratados também, não é? Então o que vai acontecer? Então, por esse motivo, o principal parceiro comercial também de Portugal era a Inglaterra. Só na broderagem. Todos os outros países praticamente aceitaram um bloqueio continental, com medo do Napoleão. O pessoal tinha medo do Napoleão. O Napoleão era o bichão mesmo. Então o que vai acontecer? E Portugal ficou meio sem saber o que fazer. Putz, estou lascado. Estou lascadinho, rapaz. Eu não sei o que eu vou fazer. Porque ao mesmo tempo que ele também temia a força militar francesa, ele não podia perder seu principal parceiro e aliado ali. Então ele ficou numa sinuca de bico, como a gente fala aqui no interior de Minas Gerais. Ficou difícil para ele tomar uma decisão. É por isso que muitas vezes os livros de história trazem a figura do Dom João VI, que na época não era Dom João VI, ele era príncipe regente, tá? Porque a sua mãe, a Dona Maria I, Dona Maria Louca, foi diagnosticada como louca. Eu estou dizendo a verdade, olha. Quando eu estou muito doido, eu não me controlo. Foi muita maconha. Ai! Então ele estava reagindo, mas ele não era o rei. Quem era a rainha lá era a mãe dele lá e tudo mais. Então o que vai acontecer? Ele ficou hesitante, não sabia que decisão tomar. Então Napoleão mandava cartas para ele, cartas assim até educadas, pedindo que ele colaborasse e tudo mais. Então ele demorava para responder, mas não porque ele queria, porque ele tentava ali manipular, protelar do jeitinho brasileiro, assim, que na época era o jeitinho português, que passou para os brasileiros, tentando protelar, tentando levar com a barriga o Napoleão. E nas memórias do Napoleão, que ele escreveu lá quando ele perdeu a guerra e foi exilado na Ilha de Elba, ele fala que o Dom João VI foi a única cabeça coroada que conseguiu enganá-lo, tapeá-lo ali. Então, essa imagem que a gente tem do português burro, do português preguiçoso, lá do João VI, sujão, gordo e fraco e fujão, não foi bem assim que aconteceram as coisas não. Irmão, eu sou safadão. Vocês vão aprender a seguir comigo agora. E esse bloqueio continental fez com que o comércio entre Portugal e Inglaterra aumentasse ao invés de diminuir. Por quê? Acabou com a concorrência. Ninguém mais estava comercializando com a Inglaterra. Então o que aconteceu? Ficou tudo por conta de Portugal. Então Portugal vai faturar muito com isso também. As transações comerciais ali vão aumentar lá e tudo mais ali, tá? Então Portugal, o Napoleão começou a ver no reino ibérico como um desafio ao seu domínio. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Uma possível ponte também, além de ser de não deixar ele sufocar economicamente a Inglaterra lá, matar eles de fome, sem recursos e tudo mais, também, sob o ponto de vista militar, ele temia que a Inglaterra usasse Portugal de base para ações militares na Europa ali. Então era, de fato, assim, alarmante que Portugal deveria ser ou conduzido a aliança com a França ou dominado militarmente.
Outra coisa que vai contribuir também para a invasão de Portugal e a posterior fuga da família real aqui para o Brasil vai ser a relação instável entre a França e a Espanha. Apesar de no momento a França e a Espanha serem aliados, eles já tinham sido inimigos, depois se tornaram aliados e tudo mais, mas o Napoleão não confiava nos espanhóis, de maneira nenhuma. Não acredito! E ele achava que, de uma hora para outra, se a Inglaterra oferecesse mais ofertas monetárias ali, melhores que a França lá, condições melhores para eles ali, fatalmente a Espanha ia abandonar a sua aliança com a França. Tá? Então, essa operação contra Portugal serviria de pretexto ali para os franceses ali posicionar tropas dentro da Espanha, na Península Ibérica ali e tudo mais, e que estariam prontas para intervir ali militarmente na Espanha caso houvesse necessidade. Isso é fato, tanto é que se você procurar nas fontes da época lá, o exército francês, enquanto caminhava pela Espanha, ele ia mapeando o terreno lá, sinalizando as fortificações e olhando o território e mapeando as fortificações secretamente, já passando para o alto comando francês ali. Napoleão não tinha nada de bobo. E havia até um acordo secreto entre a França e a Espanha, tá? O Tratado de Fontainebleau. Eu não entendi o que ele falou. Aí, vê se meu francês tá bom. Nossa, que bosta. Os professores de francês aí, ó, escreve aí embaixo aí, comenta aí se eu pronunciei certo lá, Fontainebleau. E o que vai acontecer? Por esse tratado, a França e a Espanha, elas dividiriam o reino de Portugal em 3 partes. Olha só, ia partir, Portugal é pequeno, imagina só. E uma parte lá, a parte do meio, seria controlada pela França, tá? E as 2 outras partes lá nas extremidades seriam territórios satélites da Espanha, seriam agregados da Espanha ali. Então, como o Dom João VI, que não era Dom João VI ainda, que era só Dom João, príncipe regente, estava demorando muito a atender as solicitações do Napoleão, e demorou 6 meses para responder uma carta, para você ter ideia. Eu tenho um probleminha. Como é que o Dom João tentava enrolar o Napoleão. Então Napoleão, que não era um homem curto e grosso, resolveu invadir Portugal. Tá? E por esse tratado que a gente já citou anteriormente, o Tratado de Fontainebleau, ele invadiu Portugal através da Espanha. A Espanha permitiu que eles atravessassem as suas fronteiras e concedeu apoio de tropas também, ajudou eles com tropas lá e tudo mais. Como a gente falou, o Tratado de Fontainebleau garantia à França as extremidades do reino de Portugal. A parte do meio ficaria sob o controle francês, mas as 2 extremidades ficariam ao controle da Espanha. Então por mais que os franceses não confiassem nos espanhóis e vice-versa, houve esse acordo. Então a Espanha garantiu o apoio às tropas francesas, mesmo cada um desconfiando do outro ali. Dom João então ficou sabendo que a invasão se encaminhava para suas fronteiras, tá? Ele foi alertado pelos ingleses lá e tudo mais, pediu a ajuda dos ingleses, porque eram parceiros comerciais lá e militares, só que a Inglaterra avisou para ele que não teria como fazer uma resistência, organizar um contra-ataque tão rapidamente. Não vai dar! E Portugal também sabia que o exército francês era maior, mais bem armado e mais bem treinado e equipado que o exército português. Então o Dom João resolve dar uma de João sem braço. Que viu que o bicho ia pegar, e o que ele fez? No dia 20 de outubro de 1807, olha só a estratégia do Dom João. Ele declarou guerra à Inglaterra. Entendi, foi nada. E Noé. Vocês têm ideia, olha só, ele ficou nervoso, ficou perdido ali, resolveu declarar guerra aos seus aliados ingleses. Só que antes ele teve todo o cuidado de chegar no ouvidinho dos seus parceiros lá e falar assim: é mentira. É fake news isso aí, ó. É fake news. Então ele declara guerra como uma maneira de tentar evitar o ataque lá napoleônico lá ao seu país. Só que não adiantou muita coisa não, tá? Ele acabou assinando um
um acordo com os britânicos no dia 22 de outubro de 1807 lá, que vai culminar na vinda da família real portuguesa aqui para o Brasil. Não havia outra alternativa para o Dom João e sua família, além dessa translado aqui para a América do Sul, para as terras da América Portuguesa, que seria mais tarde o Brasil. Como já falou, o exército francês era bem mais equipado, treinado do que o português. E eles já tinham vencido os prussianos, que era um grande exército lá da Europa, tinham vencido os austríacos, e mesmo o pessoal falando assim, mas os franceses estavam cansados, os franceses chegaram acabados lá em Portugal, só que mesmo assim eles representavam um grande risco para a segurança ali da família real portuguesa, eles iam acabar sendo presos, tá? E como já havia acontecido com o pessoal da Espanha e de outros reinos lá que o Napoleão havia invadido, tá? Então ele percebeu isso rapidamente e teve que se arriscar nessa aventura aqui na América Portuguesa ou ser engolido pelo Napoleão, tá? No dia 17 de novembro de 1807, as tropas francesas elas entram em Portugal efetivamente e no mesmo mês lá o Dom João está metendo o pé de Portugal. Não corre não, desgraçado! Vem cá, demônio! Vem cá, Pedro! Embarcam lá aqui para o Brasil, totalizando 15 mil pessoas nesses navios. Era uma ilha real, como é que vamos colocar assim, era uma monarquia à deriva. É um poeta? É um poeta? A maioria de nós tem um grande preconceito, né, com o Brasil e Portugal. A gente tem aquela síndrome de vira-lata, achar que tudo nosso é ruim. E o pessoal fala, o exército português fugiu do Napoleão e tudo mais. Fugiu porque não tinha outra alternativa. Às vezes tem que ser inteligente até para poder fugir. Ele não era insignificante, o exército português, tá? Do ponto de vista militar. E depois que a família real se ausentou de Portugal, ele foi colocado a serviço do exército britânico para o restante da guerra. Ele ajudou em várias batalhas importantes ali que vai derrubar o Napoleão, vai culminar na derrota do Napoleão, tá? E pra vocês terem que coisa interessante, uma curiosidade histórica. Tcharam. Deixa de ser curioso, capitão. Alguns portugueses eles estavam lá com o exército britânico e eles formaram um exército chamado de a Royal Lusitania Legion, tá? Que eram os britânicos lá e tudo mais lá. Sua marinha também era muito importante, tá? Tanto é que os britânicos afundaram vários navios ali para não deixar que os franceses pegassem aqueles navios, que eles já tinham perdido vários navios na batalha de Trafalgar, que eu já falei para vocês. Então eles não queriam que os franceses pegassem os navios lá portugueses, tá? Então os que eles afundaram, os britânicos pegaram. Então os britânicos pegaram 10 fragatas, 4 naus de grande porte, que eu falei para vocês, o pessoal fala muito de caravela, aquela coisa tudo, só que os navios mais importantes mesmo, os grandão mesmo, os potentes mesmo, eram as naus, tá? Então os britânicos confiscaram esses navios lá pro exército deles lá, pra marinha deles, exército, vai andar na terra um navio, né? E o que vai acontecer? E alguns portugueses também quiseram mudar de lado. Eles se aliaram ao exército francês, se aliaram ao Napoleão, achavam que o Napoleão que era um cara maneiro, um cara pra frente, um cara descolado. Então esses portugueses que se aliaram ao Napoleão formaram a Legião Portuguesa, tá? E se juntaram ao exército do Napoleão lá, contra o seu próprio país e contra os britânicos e tudo mais. Achou que as ideias do Napoleão eram muito melhores e atendiam melhor seus interesses. Olha! Dom João e a família real portuguesa, eles partem do Rio Tejo, do porto do Restelo, no mesmo lugar que 308 anos antes partiu Cabral, com a sua missão lá de pacificar a Índia lá e estabelecer bases comerciais e passar aqui no Brasil, tomar posse das terras, de onde partiu Vasco da Gama. Todas as grandes empreitadas portuguesas partiam desse porto ali no Rio Tejo, porto do Restelo. E também não foi diferente essa aventura que a família real portuguesa se propôs a fazer. Foi uma grande empreitada, tá? Por quê? O que vai acontecer?
pela primeira vez na história da humanidade, tá? O que vai acontecer? Um monarca, um nobre europeu, vinha ao Novo Mundo, à América, e além de tudo, ele se estabeleceu nele. Nunca havia acontecido isso. Então foi uma nova coisa, uma novidade ali para o mundo inteiro. Então isso vai mudar os paradigmas da humanidade ali total depois que o Dom João VI veio aqui para o Brasil. A família real portuguesa lá e a corte, ela veio não só pessoas, não, elas trouxeram grande parte das riquezas lá de Portugal para cá. Era o meu consumo. Trouxeram livros que mais tarde vão dar origem à Biblioteca Nacional, que hoje está no Rio de Janeiro. Eu recomendo todo mundo ir lá visitá-la, tá? E vários livros ali que eram daquela época estão lá até hoje. E o Brasil pagou Portugal para poder ficar com esses livros, pagou uma fortuna para poder ficar com esses livros depois que ocorreu a independência. E como o Dom Pedro I era meio português, na realidade é português inteiro, né? Ele vai ceder essa pequena fortuna em troca dos livros lá da Biblioteca Nacional, tá? Não só isso, eles trouxeram várias riquezas para cá, porque eles também não podiam vir para cá de uma mão na frente e a outra atrás. Então eles trouxeram muitas das coisas que eles couberam nos navios, que eram caras para eles lá, aqui para o Brasil. Mas por qual motivo Portugal optou a vir especificamente para o Brasil e especificamente para o Rio de Janeiro, fazer a capital do Império Ultramarino no Rio de Janeiro? Como a gente acabou de falar, a palavra Portugal era um império ultramarino, então ele atravessava mares. Portugal tinha costas na Europa, na América Latina, na costa ocidental da África, na costa oriental da África, no Oceano Índico, lá na Ásia e até na Oceania, Timor-Leste e vários outros territórios nessa região ali. Então o que vai acontecer? Por que então que eles resolveram optar pelo Brasil? Primeira coisa é porque o Brasil com certeza era a colônia mais rica deles ali. Eu sou rica! E a rota que hoje é o Brasil e Angola ali, o Congo, era a mais importante devido ao tráfico, que dava mais dinheiro. A gente já falou também sobre o tráfico de escravos que tinha ali, de mercadorias, e a troca lá, o comércio triangular que existia entre a África, o Brasil e a Europa. Então era muito importante essa rota ali, era a área de manobra dos navios portugueses, então essa área era muito importante, tá? Tanto é que tem um outro caso interessante e curioso. Presta atenção! Quando o Brasil decidiu ficar independente de Portugal, tinha-se planos de que Angola fizesse parte do Brasil. Vocês não sabiam disso, tá vendo aí? Ia ser tipo assim, um estado afastado do Brasil, igual é o Alasca lá nos Estados Unidos, que é lá depois do Canadá. Ia ser mais ou menos assim, ia ser um estado brasileiro fora da América, fora da continuação do continente. Muito interessante isso também. Nossa, que interessante, man. E a ideia de trazer a capital do Império Ultramarino aqui para o Brasil já era antiga, tá? Já era bem antiga, já. Foi um plano de emergência que surgiu na cabeça lá dos conselheiros ingleses, lá do Dom João, não, do Lord Strangford. Não foi não, isso já era uma ideia antiga. Para vocês terem ideia, o padre Antônio Vieira, lá do século XVII, ele já defendia a criação de uma capital tropical do Império Luso brasileiro lá e tudo mais ali, tá? E esse padre era um padre bom, um padre falava de tudo, nunca vi, um padre muito doido. Quem sabe algum dia cai um tema aí pra gente falar sobre o Antônio Vieira. É uma figura de destaque, uma figura controversa, fala o que devia e o que não devia, mas é muito bom estudar ele, é um dos ícones da história do Brasil, aí, muito pouco estudado a fundo, poucas pessoas conhecem ele, então ele já tinha essa ideia, que era importante isso, porque, segundo ele, o ponto mais longe do Império Ultramarino português era justamente Portugal, estava longe das rotas principais, estava longe das demais regiões do Império, e com isso ele poderia aumentar o fluxo comercial e modernizar a administração e facilitar a comunicação e as transações entre essas regiões do Império Português, que lá na Europa não estava dando. Ele só se mantinha na Europa
pelo orgulho, pelo empate, nós somos europeus, igual o Brasil tem hoje em dia, né? Acho que tudo na Europa é melhor. Nós somos europeus, nós não vamos descer o tópico, vamos ficar aqui olhando tudo de cima, né? Que tá... Ceboso. Até hoje em dia a gente tem esse preconceito, né? Pega o globo lá, no mapa mundi lá, o norte está em cima, então eles ficavam olhando de cima, oh, nós não podemos sair daqui. E assim ficou lá, enrolando lá, perdendo a oportunidade de desenvolver o seu império. Outros apoiadores dessa ideia também foram 2 diplomatas. Vocês são embaixadores, diplomatas? Tá? Um era o Luiz da Cunha e o outro era o Rodrigo de Souza Coutinho, que até veio aqui para o Brasil junto com a família real. Era o conde de Linhares. E então ele veio para o Brasil com a família real, que acabou falecendo aqui em 1812. Então a transferência da família real portuguesa para o Brasil não foi um acidente, não foi feito às pressas. É claro que ela foi incentivada pelas guerras napoleônicas lá, mas ela já havia ideias para isso. E isso teve grandes consequências, tanto para o Brasil, como para Portugal, quanto para a América Latina inteira e para o mundo, como a gente já falou. Tá? Então, quais foram as vantagens de Portugal ter transferido a corte aqui para o Brasil? Primeira coisa é que Portugal sofreu pouca destruição material, não tinha ninguém para poder ficar enfrentando as tropas napoleônicas lá, então teve poucas perdas materiais, beleza? O que vai permitir o país continuar no conflito, tá? Outra coisa, o território português serviu de base para operações militares inglesas, tá? Como a gente falou anteriormente também, até uma parte do exército português foi colocado a serviço dos ingleses. Então os ingleses usavam o de desembarque ali e fizeram suas investidas contra o continente através de Portugal ali. Teve muita colaboração para a queda do Napoleão, tá, ok? E quem ficou a cargo dessas incursões ali pelo território português era um general famoso inglês lá, o Duque de Wellington, tá, ok? Muito bom lá e tudo ali também. Outra coisa que vai patrocinar essa vinda da família real aqui para o Brasil é que eles fugiram, então ele garantiu a sobrevivência da linhagem lá, né? Garantia da sobrevivência do regime português também, da monarquia portuguesa, com a família ali no poder, aquela coisa tudo ali, tá? Garantiu também a posse das colônias de Portugal. Portugal continuou com suas colônias, não estava na capital lá na Europa, mas estava aqui comandando tudo, então o serviço continua a mesma coisa, só trocou de lugar, segue o baile. Usar o jargão popular moderno de hoje em dia, tá? E foi muito bom também para o Brasil, como a gente falou, mudou o paradigma aqui colonial do Brasil. Então isso provocou um período de modernização do Brasil muito grande, de abertura econômica, tá? E de mudanças até científicas e intelectuais e políticas aqui no país. Foi muito importante. A gente pode ver que foi depois que a família real veio para o Brasil que aconteceu o processo de independência. Na realidade, o processo de independência começa com a vinda da família real para o Brasil. A emancipação do Brasil começa nesse período. A família real portuguesa chega aqui no Brasil na manhã do dia 8 de março de 1808. Tá? Ela vinha aqui, então eram 40 embarcações ao todo, muita gente, tá? 8 naus, 5 fragatas, 3 brigs, tá? E vários navios mercantes. Fora quem estava capitaneando essa esquadra ali era uma nau de linha, um dos maiores navios da época, mais bem armados, chamado de Príncipe Real, tá? Que era uma nau de linha lá e tudo mais, ele vem capitaneando, contava com 90 canhões, além da escolta dos britânicos, que estava acertado entre os britânicos e a família real, que eles iam dar cobertura nessa fuga da família real para o país, para o Brasil, tá? E o que vai acontecer? Então nessa manhã, era uma manhã ensolarada, bonita, imagina só o Rio de Janeiro nessa época, como é que ia ser diferente de hoje em dia, né? Então eles chegaram lá
e foram vistos ali pela população do local na entrada da Baía de Guanabara. As primeiras impressões dos portugueses a respeito do Brasil e vice-versa, dos habitantes do Brasil a respeito dos portugueses, foi de uma total estranhamento. Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Nesse canto tão deserto, esse cara alguém querer me prejudicar, querer me matar, sem eu saber onde é que eu estou. Será que eu estou na Lagoinha? Será que eu estou em algum canto deserto por aí? Tá? Primeira coisa é que quando as mulheres portuguesas desembarcaram no Brasil, elas vinham com a cabeça coberta ou raspadas. O pessoal estranhou aquilo e tudo mais ali, mas é porque tinha uma epidemia de piolhos a bordo. Então imagina só que esse cabelão não tinha remédio para jogar na cabeça, então os piolhos estavam se alastrando, então eles resolveram raspar a cabeça. Tá? Então quando elas desembarcavam, elas estavam com a cabeça raspada ou coberta com um lenço. Tá? E as cortesãs da época do Rio de Janeiro ali, as mulheres da alta society carioca ali, acharam que isso era moda na Europa. Então elas tratavam de fazer a mesma coisa, ou raspar suas cabeças, ou colocar o lenço. Como eu falei, a síndrome do cachorro vira-lata, de achar que tudo na Europa é melhor, e não se interrogam, não perguntam por que é. Simplesmente tem uma leitura daquele fato e ser senhora daquele fato, ela sempre aquilo não é verdade, pagando mico. Não, eu não acredito. Pobre é uma coisa triste. Os portugueses acharam que o Rio de Janeiro era a cidade mais imunda do planeta Terra, como de fato era. Eu penso no fedor, eita fedor da desgraça, fedor da besta fera. Tô aqui a pulso, eita fedor. Aí quero que tire esse cavalo aqui, oh meu Deus, que fedor! Tá? O Rio de Janeiro sempre foi muito bonito, sempre foi lindíssimo, paisagem física, a geografia, era muito linda, uma das cidades mais bonitas do planeta, mas a paisagem, vamos colocar assim, a geografia urbana e humana do Rio de Janeiro era horrorosa. Ai, credo! Era imunda, a cidade era imunda, muita sujeira, com esgoto a céu aberto, lugar perigoso, lugar violento, quer dizer, muito diferente do Rio de Janeiro que a gente tem hoje em dia. Pegadinha no balão. Outra coisa que vai trazer dificuldades para a população local ali no Rio de Janeiro naquela época era onde acomodar aquela quantidade de gente. 15 mil pessoas chegando do nada. Uma cidade que não tinha praticamente isso de habitantes ali. Não tinha infraestrutura para suportar os que já estavam lá. Imagina chegar a 15 mil. Então o que vai acontecer? Então era um fato aí histórico aí que a gente vê que nas melhores residências lá, os que não cediam, que tinha muita gente que dava o prédio para a pessoa morar, era uma honra ceder o prédio para os nobres lá da corte portuguesa morar. Mas os que eles não eram cedidos, eles simplesmente batiam um carimbo na porta das residências, um P e um R, ou seja, significava príncipe regente, quer dizer que aquela casa tinha sido requisitada para abrigar algum membro da corte portuguesa ou da família real, tá? Só que o povo brasileiro, muito brincalhão e piadista, como sempre faz meme de tudo, aquela coisa toda, falaram que aquele PR era ponha-se à rua. Sai daqui, seu cachorro! Ou prédio roubado, tá? O que desalojou um pouco da população do centro da cidade do Rio de Janeiro ali. As áreas melhores foram ocupadas pela corte portuguesa. Então, meus amigos, o Dom João chegou aqui no Brasil e deve ter pensado, não é, que viu aquela estrutura ali da região ali, ou seja, a falta de estrutura, a falta de infraestrutura para abrigar a corte portuguesa, ele deve ter pensado. Ficar aqui mesmo, tá bom. Agora vai ter que dar um jeito de melhorar isso aqui, né? Porque como é que ele vai fazer? Ele não sabia quanto tempo que ele ia ficar ali, se ele ia ficar ali para sempre, se ele ia poder voltar para Portugal, se o Napoleão fosse derrotado, que na época parecia que ele era imbatível, então o negócio era preocupante. Então ele vai ter que melhorar a capital ali do Brasil, que era o Rio de Janeiro, para se adequar às exigências da família real portuguesa, tá? Então o Dom João fez muita coisa pelo Brasil, não só pelo Rio de Janeiro, melhorou muito o Rio de Janeiro, a estada dele aqui. Então a gente vai listar algumas das realizações que ele fez aqui, que contribuíram muito para a história do Brasil, tá?
Primeira coisa, quando o Dom João chegou aqui no Brasil, automaticamente, já tentando cumprir o acordo que ele fez com a Inglaterra, ele decretou a abertura dos portos brasileiros às nações amigas. E qual que era a nação mais amiga de Portugal? Qual que era? Vamos ver se vocês estão lembrados aí. Logicamente que era a Inglaterra, tá ok? Então o Brasil parou de ter aquele pacto colonial onde as mercadorias que eram enviadas para a Europa passavam para Portugal primeiro para depois ser distribuídas na Europa. E as coisas que vinham de outros países da Europa passavam para Portugal primeiro antes de vir para o Brasil, tá? Ocasionando atravessadores que encareciam o produto. Então isso acabou. Então a Inglaterra podia comercializar livremente com os produtores do Brasil e vice-versa. Então isso ajudou muito e que os produtores brasileiros faturassem bastante aqui. Em 1808 também o Dom João cancelou uma lei que a sua própria mãe fez, a Dona Maria I, Dona Maria Louca, que proibia a instalação de indústrias no país, no Brasil, na colônia aqui, portuguesa. Tá? O que eles queriam com isso? Que o Brasil continuasse dependente das manufaturas lá de Portugal. Então eles proibiam ter indústrias aqui no país, tentando manter o Brasil como simplesmente fornecedor de matéria-prima para os europeus lá, tá, ok? Então Dom João baniu essa lei. Não adiantou muita coisa. Não mudou nada! Não mudou porra nenhuma! No Brasil não vai ter muita indústria, sobretudo por causa dessa abertura dos portos das nações amigas. As indústrias inglesas vão praticamente soterrar as indústrias brasileiras, porque tinham produtos de melhor qualidade e mais baratos. Então a indústria brasileira não conseguia desenvolver devido à concorrência dos produtos ingleses. Tá? E em 1810 ainda isso vai piorar, que vai ter mais tratados comerciais com a Inglaterra, tá? Que vai favorecer ainda mais a entrada e a comercialização de produtos manufaturados ingleses no Brasil. Então o Rio de Janeiro vai encher de piano, daqueles fogões de ferro e um monte de coisa, de produtos. Quase tudo que vinha aqui para o Brasil era inglês. Tá? Era o Tratado de Comércio e Navegação e o Tratado de Aliança e Amizade que Portugal tinha com a Inglaterra lá. E como a nova capital do Império Ultramarino Português agora era aqui no Brasil, era no Rio de Janeiro, então o Dom João também teve que transladar toda a administração, toda a organização, lá o sistema administrativo que eles tinham lá em Lisboa para aqui para o Rio de Janeiro. Tá? Então criou-se vários sistemas administrativos aqui para poder gerir esse Império Ultramarino deles ali. E além disso também criou vários tribunais e ministérios para ajudar ele na organização do país aqui e do seu Império Ultramarino. E o que vai acontecer? Então ele também precisa de fazer uma estruturação econômica, já que ele está tendo que construir o Rio de Janeiro, reconstruir, estabelecer infraestrutura para a cidade, e fazer portos e aquela melhoria, tudo. Ele precisava de quê? De que ele precisa? Fazer obras, um monte de coisa. De dinheiro. Então, ele precisa de dinheiro. Então ele precisa ter que fazer uma reestruturação econômica aqui na economia do seu Império Ultramarino e fundou com isso o Banco do Brasil. Olha só, o Banco do Brasil é uma das instituições bancárias mais antigas aqui do país, tá? E também fez a Casa da Moeda. Como é que ele vai imprimir dinheiro? Então tem que ter a Casa da Moeda, também tinha que ser aqui. A outra ficou lá em Portugal, então tem que criar uma Casa da Moeda aqui. Uma instituição responsável pela fabricação do dinheiro, da moeda ali. Tá? E o banco para gerir as instituições financeiras. Dinheiro que tem que prestar dinheiro, fazer aquela coisa toda que precisava para fazer as obras aqui no Brasil e sustentar seus empreendimentos. Foi muito importante também. Além disso, também o Dom João também investiu muito na área da educação e da cultura. Nessas duas áreas a gente pode citar a criação da Escola de Medicina, tá? Na Bahia, no Rio de Janeiro, a criação do Jardim Botânico, muito importante. O Jardim Botânico que está no Rio de Janeiro foi criado pelo Dom João VI, aquelas palmeiras imperiais enormes, muito bonitas lá, foi ele que plantou ali. Então Bitelona foi ele que criou aquilo lá, por isso que é palmeira imperial, era do Império lá, Ultramarino, aquela coisa toda ali, né? A Biblioteca Real, que é hoje em dia a Biblioteca Nacional, que já citamos anteriormente, e a Academia de Belas Artes e a Imprensa Real, ou seja, criou um jornal lá, uma imprensa, onde é que podiam
ser impressos periódicos, livros e um monte de coisa. Passou a circular livros e cultura aqui no Brasil também a partir desse momento. E para a gente dar crédito, tipo assim, que o Dom João assinou embaixo para fazer todas essas reformulações e empreendimentos novos. Mas quem deu a ideia mesmo lá, uma das pessoas que aconselhava o Dom João nessa coisa da educação, desenvolvimento cultural e artístico e científico, era o Conde da Barca, tá? O Antônio de Araújo Azevedo, que era ministro do Dom João, que na época ainda não era Dom João VI. E então ele que trouxe para cá os primeiros materiais para montar a gráfica, onde foram impressos esses diversos livros que a gente falou, e começou a circular o primeiro jornal ali no Rio de Janeiro, tá? Para a nobreza saber notícias ali. Tá? Uma das vezes as notícias eram da Europa, chamou a Gazeta do Rio de Janeiro. E nesse nosso amigo aí, o Antônio de Araújo Azevedo, o Conde da Barca, ele também foi responsável para fazer convite a renomados artistas franceses, tá? Que viriam para o Brasil ensinar belas artes e pintar as paisagens aqui do Brasil. E a maior parte das imagens aí que a gente vê circulando nos livros, na internet, sobre o Brasil colônia, nesse período de 1800 e pouco, 700, é tudo aí dessa missão artística francesa. Apesar do João ter fugido dos franceses, ele era um francófono, ou seja, ele admirava os franceses. Então ele, mesmo em guerra com a França, ele trouxe a missão artística francesa aqui para o Brasil, aqui para poder assessorar ele nessa divulgação e no ensino das artes plásticas aqui no Brasil. E como a gente falou anteriormente, os artistas contribuíram muito aqui para que a gente, com a nossa história, para a gente ter registros desse período aí no passado. Essa missão aí, a missão artística francesa, ela foi organizada pelo Joaquim Le Breton, tá? E era composto por um grupo de artistas plásticos que faziam parte, aí, o mais famoso de todos, aí, que a gente vê muita imagem na internet, aí vocês podem procurar para saber aí, ó, o Jean-Baptiste Debray, o Nicolas Antoine Taunay, os escultores Auguste-Marie Taunay, Marc e Zéphrin Ferres e o arquiteto Grandjean Montagny. Tá? Esse grupo organizou então em agosto de 1816 a Escola Real das Ciências, Artes e Ofícios, que foi transformada em 1826 na Imperial Academia de Escola de Belas Artes. Essa que interessante. Nossa, que legal! E o Dom João estava gostando do Brasil. Estava gostando do Brasil, estava aqui na praia, curtindo a praia no Flamengo, no Rio de Janeiro, estava lá de boa. E estava vendo que a vida aqui no Brasil era muito melhor que na Europa, tanto é que ele não queria voltar. Gostou, e ele fez uma coisa muito importante para o Brasil em 1815, que foi a elevação do Brasil à categoria de reino. O Brasil não era mais colônia. Como é que podia ser colônia se tinha um rei aqui morando aqui? Se aqui era a capital do Império Ultramarino? Então ele levou a condição do Brasil a Reino Unido, a Portugal e Algarves. Dessa forma, o Brasil deixou de ser uma colônia, passou a ser um reino também, em igual paridade com Portugal lá e Algarves. Então já tinha mais prerrogativas e mais importância ainda do que já era. Outra figura histórica aí, que veio com Dom João aqui para o Brasil também, é a figura caricata da sua esposa, a Carlota Joaquina, que era uma espanhola, era infanta espanhola, e que casou com Dom João aos 10 anos de idade. Ela com 10, ele com 12, se eu não me engano. E foi um casamento de acordo, um casamento de arranjos. A Espanha e Portugal nunca se bicaram, era meio que rival e tudo mais ali. Era uma maneira deles apaziguarem ali os ânimos das duas nações ali beligerantes. E a Carlota Joaquina passou a história como uma bruxa, manca, bigoduda, horrorosa. E realmente ela era assim muito feinha. Quem vai ver as pinturas, ela era muito feinha, coitada. Era castigada mesmo. Mas brasileiro gosta de falar. E era inimiga do Brasil, não gostava do Brasil, tinha raiva do Brasil. Também era fato. Mas por que ela tinha raiva do Brasil? Na cabeça dela estava certa. Porque ela era espanhola. E o Portugal estava atrapalhando os interesses da família dela.
E ela queria essas terras aqui para a Espanha, então por isso que ela nunca se deu bem com o Dom João. Até as noites de núpcias dela lá foi um fracasso, ela mordeu na orelha do Dom João, quase arrancou a orelha do coitado. Mas também eram crianças, né? A gente pensa bem como é que devia ser complicada essa situação, se a gente for trazer para o dia de hoje, se fosse desse jeito também, casamento de arranjo, com umas crianças de 2 e 10 anos de idade, em noite de núpcias, olha só que coisa terrível. Então, isso daqui dá uma cadeia. É complicado, tá? E o Dom João também, coitado, a Carlota Joaquina era feio, o Dom João também era igual um desenho, era igual uma caricatura, tá? É muito feio. Então, é uma assombração, um encontro de assombração que os dois foi lá. Só que as pessoas mais se atêm a essas características físicas deles, esquecendo das características, vamos colocar assim, da personalidade deles intrínseca mesmo, e o que eles fizeram para a história, como eles passaram para a história. A Carlota Joaquina tinha esperanças de se tornar rainha do Reino da Prata aqui na região da América do Sul, aqui, sobretudo porque a Espanha estava aliada ao Napoleão, então ela achou que ia sobrar um negócio para ela aqui, e a Espanha estava subjugada, então ela podia ficar por aqui tomando conta dos interesses da família dela, e estava longe lá da Europa, aquela coisa toda. Mas a gente vai ver que ela não conseguiu isso, porque o Dom João também não quis ajudar ela. Os dois ficavam brigando, um não suportava o outro, na realidade assim. Eles falam que na realidade o único filho legítimo do Dom João com a Carlota era justamente o Dom Pedro I, que ela também não ligava para ele. Eles falam, os psicólogos do Botequim falam que o Dom Pedro I vai ter tantas mulheres na vida dele porque ele não teve o amor da mãe, então ele ficava buscando nessas quantidades de mulheres que eles tinham ali. Isso aí é a psicologia do Botequim aí, que a gente ia falar aí, tá? E os fatos curiosos sobre a dona Carlota Joaquina. Ela era muito doida, era uma mulher à frente do seu tempo, se a gente for ver. Se a gente for ver o comportamento dela, são mais parecidos com as mulheres modernas, as mulheres de hoje em dia. Por exemplo, ela adorava fumar diamba. O que é o diamba? É maconha, doido. É maconha. Diamba é maconha, olha só. Fumava maconha, tá? Tomava banho pelada na praia do Flamengo. Nem hoje em dia o pessoal não faz isso. Olha, mulher muito doida. Adorava sexo, principalmente com os negão. Aquela como eu gostava de uns pretinhos. Não tinha preconceito, era aberta a relação, assim, tá tranquila, de boa mesmo, chique. Ela é muito safadona, ela. E o Dom João, como nós falamos, o Dom João passou a amar o Brasil, gostou muito do Brasil, queria ficar por aqui. Tanto é que quando Napoleão é derrotado em 1815, ele instala-se lá o Congresso de Viena lá, para tomar decisões a respeito lá da Europa, o novo mapa da Europa, como é que ia ficar a organização política lá na Europa e tudo mais ali, e estava tudo apaziguado. Eles pedem para o Dom João voltar, e o Dom João não volta. Ele ficou retardando a seu retorno, igual ele fazia com o Napoleão. Ele não queria voltar para a Europa de jeito nenhum mais, não queria voltar para Portugal. Não vai não! Ele não vai não! Não queria. Então o que vai acontecer? Só que não havia justificativa para ele ficar aqui mais no Brasil. E havia pressão popular no Portugal para que ele voltasse para lá. Só que, como sempre, ele ficava enrolando o pessoal. Então ele só vai tomar alguma iniciativa a partir do ano de 1820, quando houve uma rebelião em Portugal. A Revolta Liberal do Porto, tá? Que era uma revolta lá que estava querendo implantar princípios liberais nas monarquias absolutistas. E o Dom João era uma monarquia absolutista. Então eles forçaram que ele voltasse, que se ele não voltasse ele ia perder o trono dele. Então o Dom João, muito a contragosto, ele é forçado a voltar a Portugal por causa dessa temia perder a sua coroa. Então ele deixa aqui no Brasil, para reger o Brasil, o filho mais velho dele, que é o Dom Pedro I, que nós vamos falar em um próximo vídeo aí, se Deus quiser. Então a gente aí finaliza a nossa aventura da família real portuguesa aqui no Brasil em 1820, quando Dom João é forçado a voltar para Portugal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, ficou bastante longo, mas repleto de informações importantes.
E se ele for útil para você, a gente já pede que deixe seu like, se inscreva no canal, que isso ajuda a gente a buscar mais informações, ficar empolgado com a coisa aí, tentar montar uma coisa cada vez melhor para todos nós aí. Então conto com a colaboração de vocês e boa aula e boas reflexões e muito conhecimento para todos aí. Tamo junto. Valeu. Todo mundo morreu. Acabou.